todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Gibran Khalil Gibran, numa das 100 obras mais importantes que todo mundo deveria ler na sua vida, que é o Profeta, coloca na boca do profeta algumas mensagens sábias num livrinho que não deve ter 100 páginas, que é um livro assim exuberante, magnífico. E num desses capítulos, Almitra, quando ele está indo embora da ilha, lhe pergunta, com um filho no colo: mestre, fale-nos sobre as crianças. E ele responde: os vossos filhos não são os vossos filhos, são os filhos e as filhas da vida que anseia por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós, e embora estejam convosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, pois eles possuem seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, pois suas almas vivem na casa do manhã, onde não podeis vencer nem mesmo em sonhos. Podereis tentar ser como eles, mas não tenteis torná-los como vós, pois a vida não anda para trás, nem se detém no ontem. Vós sois os arcos de onde os vossos filhos, tais quais flechas vivas, serão lançados. O arqueiro vê o sinal no caminho do infinito e faz com que suas flechas partam rápidas e cheguem longe. Que a vossa inflexão na mão do arqueiro seja de alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama o arco que se mantém estável. Essa poesia, que é a resposta do profeta para Almitra, serve de objeto de estudo de filósofos, de sociólogos, de congressos. Tamanha é sua grandeza, sua intensidade e o que está inserido nesse texto. É profundo. Daria para fazer um seminário de umas 3, 4 horas só com esse texto, se nós fôssemos explicar linha por linha, principalmente na casa espírita, porque o pensamento de Gibran, que ele coloca na boca do profeta, Gibran, Khalil Gibran, quem não conhece, foi o maior poeta que teve do Oriente, está em total consonância com a doutrina espírita, total consonância com a doutrina espírita. Quando ele diz que os vossos filhos não são os vossos filhos, ele fala uma verdade profunda. Os nossos filhos estão nossos filhos, e momentaneamente ocupam essa posição. Numa próxima reencarnação, ou numa reencarnação anterior, foram nossos pais, ou serão nossos pais. Assim como nós seremos seus filhos, ou fomos seus filhos. Os papéis se invertem de acordo com a necessidade, com a tarefa, com a aprovação ou a expiação de ambos. É por isso que nós estamos momentaneamente sobre a guarda de nossos filhos. Deus nos legou a guarda dos seus filhos, porque os filhos são de Deus, não são nossos. Momentaneamente, para auxiliarmos a cumprir as suas tarefas e reparar suas dores. Assim como eles também nos auxiliam na nossa caminhada para reparar as nossas dores, os nossos problemas e a progredir. Muitas vezes não se sabe quem auxiliará mais quem no progresso. E outra coisa, os nossos filhos, eles são espíritos. Porque todos nós somos filhos de Deus. Acima de tudo, todos nós somos espíritos. Então quer dizer que, na verdade, os nossos filhos são nossos irmãos em Deus. O cargo que ocupamos momentaneamente de pais e mães é momentâneo, mas é divino. E deve ser vivenciado e trabalhado com respeito e dignidade, que vemos pouco em todas as épocas da humanidade. Todas as épocas da humanidade. Porque quando nós falamos de crianças, de adolescentes, também a gente tem que levar em conta que é um processo que ainda é novo. É interessante, né? Nós estamos no século 21, mas o nosso planeta é essencialmente novo. Tem só 4,6 bilhões de anos. Perto dos planetas superiores, os planetas acima de regeneração, planetas felizes, um planeta dura em torno de 20 bilhões de anos. O nosso está ainda na infância,
colocando seus pés na pré-adolescência, vamos assim dizer. Para vocês terem uma ideia, dizendo de forma histórica e pedagoga, o conceito de infância não existiu na Terra até o final do século XVII. Não se consideravam as crianças até o final do século XVII. É aí mesmo. As crianças eram considerados mini-adultos. Alcançavam os 10 anos, mais ou menos, aquele que sobrevivesse, porque os pais nem se apegavam muito aos filhos até mais ou menos essa idade, porque o nível de mortandade das crianças era enorme. É por isso que antigamente as pessoas falam, né, a gente escuta e muitas vezes vê publicações que é tudo uma bobagem, né? Porque o mundo está acabando, antigamente tinha 10 filhos, hoje tem um, daqui a pouco não vai ter nenhum, a humanidade vai acabar. Nossa, é tudo uma bobagem isso, de pessoas que não estudam sociologia, não estudam história, não estudam nada. Porque ao mesmo tempo que a taxa de natalidade na Idade Média era altíssima, por exemplo, cada família tinha 10 filhos. 10, 11, 12 filhos, mas a taxa de mortalidade também era altíssima. Dos 12 morria 9, 10. Então, vejam como Deus faz as coisas muito bonitas. Se uma família tivesse 2 filhos, morriam os 2, ninguém se reproduzir e a raça humana acabaria. Mas então, como a taxa de natalidade era muito alta, a taxa de mortalidade também era, então acabava ficando equilibrado. E os que sobrevivessem até aproximadamente 10 anos de idade, mais ou menos, já era colocado para trabalhar, porque não tinha educação para as crianças. Somente a elite estudava. Os pobres, nem pensar, tinha que trabalhar. E principalmente a maior área de trabalho era a agricultura. Mulheres não podiam estudar, negros, mestiços não podiam estudar. Pobre não podia estudar, era só rico e branco que podia estudar, antigamente. E olha lá, porque na época do Brasil colonial, nem mesmo os senhores de engenho riquíssimos, a maioria era tudo analfabeto. O nível de analfabetismo no Brasil era 98%. 98%. No Brasil e no mundo. Não é só no Brasil. No Brasil e no mundo. Aí o que acontecia? Quando chegava por volta dos 11, 12 anos, começava a ter o desenvolvimento orgânico no ritmo do amadurecimento físico da criança. A criança entrava na puberdade. Porque maturidade não tem a ver com puberdade. Tem pessoa que acha que alcançou a puberdade, que é o desenvolvimento sexual, é a maturidade. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque a maturidade da criança se detém no contexto social e cultural da época em que aquela criança vive. Porque naquela época, quando adquiria, na Idade Antiga, na Idade Média, quando adquiria 11, 12 anos e já desenvolvia-se a puberdade, um homem poderia ser pai, a mãe poderia ser mãe, que desenvolvia-se tanto o homem como a mulher e suas gônadas e podiam se reproduzir, o homem ia trabalhar, aí depois com 13, 14 anos já se casava, tinha filhos e seguia adiante. Então já era homem, já era mulher com essa idade. Hoje é impensável. Hoje com 12 anos uma criança entra na pré-adolescência. Para a gente ver, só que o nível de desenvolvimento sexual é o mesmo, ou até antes. Então, o conceito de criança começa a existir lá para o final do século XVII. Tanto é que os educadores começam a aparecer no final do século XVII. Comênios, Rousseau, Pestalozzi, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que a gente conhece como Allan Kardec, foi um dos maiores educadores da humanidade. Que muita gente que acha que o centro espírita é só para receber passe e para tratar as dores. Não, a função do centro espírita é pedagógica, principalmente é educativa, é progressiva, porque aquele que codificou era um professor. Tanto é que ele revolucionou a educação na França na época do Iluminismo, no século XIX, tornando-a pública, levando ao encontro de todos, com livros, com pensamentos, com ascensão mental. E só um homem assim poderia ser o responsável por trazer a doutrina espírita para o mundo, uma doutrina de livres pensadores, de pessoas que têm a cabeça aberta. Porque aqui não se fazem robôs no espiritismo, pessoas com verdades prontas, nem com meias verdades, mas questionadores, pensadores, para que possam chegar à profundidade da verdade.
Aí isso acontece com a infância. Só que mais assustador ainda é o conceito de adolescência. Porque se a gente acha que foi muito tardio o conceito de infância, que passaram então os educadores e os pais a verificarem que as crianças eram crianças e precisavam ser tratadas como crianças, e a adolescência? Um dos grandes objetivos de eu estar fazendo essa palestra esse mês, que eu deveria estar falando sobre o Espiritismo, porque é o mês espírita, mas foi o impacto da série Adolescência do Netflix, que eu assisti, tem 4 capítulos, quem não assistiu deveria assistir, sobre uma criança que, nas redes sociais, os pais dando aquela liberdade que dá para os filhos, porque eu acho que os filhos têm capacidade emocional ou intelectual para fazer qualquer coisa que não tenha o pai e a mãe como guia. Se fosse assim, então não precisaria ter pai e mãe, teria geração espontânea e resolvia o problema, mas tem o pai e a mãe. E ele acaba matando uma coleguinha da mesma idade, ele com 13 anos, uma outra menina com facadas. E a primeira cena do filme é a polícia entrando na casa, que na Inglaterra é assim, entrando na casa, arrombando a porta, fazendo os pais deitar no chão e prendendo a criança, o menino de 13 anos, e levando para a delegacia. É chocante. É chocante. Para esses pais frouxos que nós temos aqui, nossa, acho que eles iam chorar só de ver essa cena. Mas é a realidade do nosso planeta e culpa nossa disso acontecer. Mas por quê? O próprio conceito de adolescência vai aparecer na Terra no final do século XIX, gente. Não existia esse conceito, não se trabalhava a adolescência das nossas crianças. Foi só em 1898 que começa a se falar a respeito entre pensadores, filósofos e educadores. A primeira pessoa que cita algo em suas publicações é Stanley Hall, em 1904, que foi um psicólogo estadunidense, e depois um livro de John Savage, que se chama, excepcional livro, A Criação da Juventude, é citado o termo adolescência, e o que seria adolescência? Porque ninguém sabia. A adolescência vem do latim adolescere, que quer dizer crescer. É isso. E aí os homens e as mulheres começaram a entender que os seus filhos eram mundos em transformação. Eram mundos em construção. Nós somos, quando reencarnamos, seres em construção ou reconstrução. E que é necessário etapas para que isso se conclua. E o que o Espiritismo tem a contribuir com esse assunto? Já que a gente, historicamente falando, é algo tão novo e tão... Porque a gente teve a educação passada, que era uma educação castradora, rigorista, difícil, rígida, que os pais não exigiam amor dos filhos, mas respeito. O amor, tanto importava, se tivesse respeito, estava ótimo. Aí chega um momento que as pessoas, saindo da geração mais antiga, a geração mais nova, começou a falar, eu não farei para os meus filhos o que os meus pais fizeram para mim. E começou-se a repensar a educação na Terra. Só que, será que não tinha nada que prestava? Né? Jogar tudo fora. Então, vamos fazer tudo novo. Aí, daquela educação castradora, rígida, difícil, passou-se para uma educação frouxa, cheias de liberdade, de libertinagem, complicada, em que o pai e a mãe vão para a terapia, se o filho falar que ama um mais que o outro, ai meu Deus, papai, mamãe, ai eu amo esse, não, mas nossa, os dois já entram em trauma, já tem que ir para o divã, porque senão vão morrer de depressão. Mas que bobagem é essa? E é assim hoje. Deveríamos nos preocupar mais em educar do que nessas coisas tolas, mas, né? A gente escuta falar, né, porque eu criei meu filho, porque... Não, a gente cria galinha, a gente cria cachorro, a gente cria gato. Filhos nós educamos. É por isso que, quando se fala em Espiritismo, o Espiritismo tem uma contribuição muito grande ao dizer o seguinte, quando é que nós devemos começar a educar os nossos filhos? Desde que eles nascem. É um equívoco isso que eu falei. Desde antes deles nascerem. Porque o que acontece? Como é que um espírito nasce? Quando há a fecundação, o espírito, o espermatozoide, fecunda o óvulo. No momento da fecundação,
O espírito que vai reencarnar lança seu cordão fluídico, que é a extensão do seu perispírito, e começa o processo reencarnatório daquele espírito. Começa a sua vida. Para a ciência, na 8ª, 9ª semana, até lá pode abortar. Para o espírita, não. Para o espírita, não. Tanto é que o negócio pílula do dia seguinte, qualquer medicamento que você tome após ter ocorrido a fecundação, é abortivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O espírita, quem não é, tanto faz, a pessoa não está nem aí. Mas para o espírita é assim que funciona. Porque nós temos essa consciência dessa realidade. E para isso acontecer, não é assim feito de qualquer jeito no mundo espiritual. Os pais são chamados meses antes, 6, 7, 8 meses antes de ocorrer o processo da fecundação e da reencarnação, para saberem se eles vão querer, porque a espiritualidade chama os pais para argumentar, para saber se eles querem receber o filho em caso de provação. Se o processo for provacional. Agora, se for expiatório, a família tiver que receber aquele espírito for obrigado a reencarnar naquela família, por causa de algo muito grave do passado, a espiritualidade vai tentar convencer durante meses, mas a pessoa não vai poder dizer não, ele vai ter de receber. Isto é uma coisa, não é condicional. Então, são meses conversando, dialogando, para que se possa haver um consenso para receber aquele espírito na família. Existem aqueles que aceitam boamente, existem aqueles que não querem, mas por isso que demanda algum tempo para que tudo se conclua, tudo se acerte, para então poderem ter o processo da reencarnação. Não é feito de qualquer jeito. Existe ISO 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 no mundo espiritual. Não é que nem aqui que a gente acha que é feito de qualquer jeito as coisas. As coisas são planejadas. São planejadas. Então por que muitos recebem e abandonam? Por que muitos recebem? Porque a gente é assim mesmo. Se existisse o diabo mesmo, a gente já estava com ele. Porque, olha, a gente faz coisa pior porque a gente tem medo do diabo. Mas se a gente fosse ver o que foi feito na Segunda Guerra Mundial, nem precisaria do diabo, né? Tinha uma enfermeira de Hitler, do nazismo, que ela separava as mulheres judias grávidas das não grávidas. Aí quando elas estavam para ter o filho, ela amarrava as pernas da mulher para ela sofrer e morrer de dor. Aí morria o filho, morria a mãe. Precisa de um diabo com uma mulher dessa? Não precisa, gente. Então o ser humano é triste, é difícil, a gente combina, a gente decide, a gente conversa, na hora H a gente pula para trás. A gente vê muito isso no trabalho espiritual, seja na casa espírita, na igreja católica, no templo protestante. Todo mundo sabe o que deve fazer, eu quero trabalhar, eu quero fazer. Na hora H não tem pontualidade, não tem frequência, a pessoa não tem compromisso e falta e não vem, a casa fica desassistida. É um bumba, meu boi. Aí a gente vê o mesmo trabalhador fazendo um monte de palestra. Nossa, só você. Se a gente não for, os outros não faz, né? Então a gente fica sobrecarregado. Mas fazemos com amor. Porque senão, é assim que a vida é. Nós somos culpados das dores e misérias que acontecem com a gente. A gente não segue adiante. A gente tem uma preguiça. O pessoal liga para mim e fala, eu estou com tal problema. Faça o evangelho. Eu vou tentar fazer o evangelho no lar. Eu vou tentar. Faça tal coisa. Eu vou tentar fazer. Então por que ligou para mim? Para saber o que precisa fazer. Já que quer resolver o problema. E são coisas que parece que eu pedi para subir um monte Kilimanjaro, né? Não, só pedi para fazer o evangelho, fazer uma prece, para frequentar a casa espírita pelo menos uma vez por semana. Eu vou tentar. Nossa, por que vai acontecer? Você é o presidente da República? Você é o ministro. Não é possível, você tem viagens inadiáveis que não dá para você fazer. Mas para o jogo de futebol, para a novela, a gente pode. Então a gente precisa decidir o que a gente quer na vida. As coisas são previstas pelo mundo espiritual, mas nós temos livre-arbítrio, felizmente, né? Então a gente pode tanto acertar como a gente pode pisar na bola. Imagina o que acontece, né? Aí que acontece isso, a fecundação, e aí nós damos a nossa contribuição de pais e mães, que não é pouca, mas a gente achava que era maior, não é tanto. Que a nossa contribuição como pais na construção do filho, que a gente achava que o filho era nosso, como Gibran coloca que os nossos filhos não são nossos filhos, eles vêm através de nós, mas não de nós. É verdade. A nossa contribuição é a formação do seu corpo, embrião, zigoto, feto, é isso que nós fazemos. Como André Luiz disse no livro Evolução em Dois Mundos, nós somos co-criadores em plano menor com Deus. Nós somos associados com Deus para a criação dos filhos.
Os espíritos superiores, tais como Cristo, que é um dos Cristos planetários que existem no universo, que são milhares, eles construem, eles são co-criadores em plano maior com Deus, porque eles construem galáxias, planetas, nebulosas. A gente chega lá, a gente é da turma de baixo, mas a gente tem que ser grande nas pequenas coisas para não se apequenar nas grandiosas, disse Joana de Ângeles através da psicografia de Valdo Pereira Franco. A gente tem que ser grande, mesmo nas pequenas coisas. Mas, colocando assim, a mater-paternidade é uma missão. Nós somos co-criadores com Deus. Não é fritar pastel uma coisa de nada. Ai, rápido, acabou. Não, é uma coisa trabalhosa. Aí, quando essa criança, ela se junta nesse processo reencarnatório, é muito interessante. Sabe o que acontece, gente? O espírito tem consciência de tudo o que acontece até o 6º mês de gestação. 6º mês. Ele sabe se ele é amado, se ele é odiado, se ele é querido, se ele é preterido. Se fizeram todos os esforços para ele nascer, se não estão fazendo esforço nenhum. Ou se estão fazendo esforço para ele ser abortado. Ou se ele está sendo desprezado. Ele escuta tudo que é falado, ele sente tudo que é pensado. Se ele for amado, querido, se tiverem todos os esforços, ele vai nascer ou renascer forte, confiante, convicto, pronto para se inserir no mundo e por ele ser recebido. São aquelas crianças dóceis, firmes, que sabem o caminho a seguir, que estão bem encaminhadas, porque a educação começa no ventre. Agora, os espíritos que se sentem desprezados, que se sentem negados, que sentem que não são queridos, que sentem que não são desejados, eles já se sentem inseguros no ventre e vão renascer inseguros, frágeis, tristonhos, e muitas vezes durante o ventre, se eles não tinham de outras reencarnações, eles vão desenvolver traumas, neuroses, fobias e transtornos, que a gente vai achar que é de outra reencarnação, mas é intrauterina. Tanto que existem retornos que nós fazemos, regressões, porque a regressão não é espírita, é um tratamento psicológico, em que a gente achava, muitos acham que só tem a regressão de vidas passadas. Não, tem a regressão intrauterina que é feita quando existem traumas com os adultos, para saber em que período, desde a gestação até aquele momento que aconteceu algo que a pessoa teve um problema, teve um baque, uma perda, uma quebra, um sofrimento. E a maioria das vezes se descobre que é na gestação que aquele ser desenvolveu um trauma, uma fobia, uma neurose, um transtorno, e que precisa ser corrigido para ele seguir adiante. E se existia algum problema, um transtorno, um trauma, um complexo de culpa, a maioria de nós somos espíritos que trazemos um complexo de culpa grandiosíssimo de outras reencarnações. Imagina quanta besteira a gente fez. Na outra reencarnação eu fui um santo. Nossa! Foi um rei, uma rainha, o que também não é grande coisa, porque os reis e rainhas eram uma porcaria, né? A gente sabe que a monarquia era terrível, foi substituída pela burguesia e nós estamos do jeito que estamos até hoje, né? Monarcas e burgueses ainda existem pelo mundo e a classe trabalhadora só tomando na cabeça. Tá do mesmo jeito, só mudou os títulos, mas a gente sofre. Mas tem pessoa que acha que foi, nossa, maravilhoso na outra reencarnação. Nós não fomos melhores do que fomos hoje, porque o espírito só progride, ele não retrograda, ele não é bom, de repente ele fica ruim. Não, ele só progride. Então, se a gente é meio bom, na outra reencarnação nós somos ruins. Se a gente é ruim, a gente foi uma porcaria. E aí por diante. Então não adianta fazer regressão, basta olhar no espelho e ver suas qualidades e os seus vícios, você vai saber quem você é e quem você foi. Sendo assim, qual a função do pai e da mãe? Podar os brotos daninhos. Como Santo Agostinho, capítulo 14, Evangelho segundo o Espiritismo, os laços de família e a ingratidão dos filhos. Capítulo maravilhoso, Santo Agostinho diz: Pai, sede como bom jardineiro, que poda os brotos daninhos à medida que os vê nascer na árvore. Se não fizerem isso, não se assustem de serem constrangidos, se deixarem crescer o orgulho e a ingratidão, de serem constrangidos com o desprezo, com a ingratidão. Santo Agostinho fala isso no texto, e ele tem razão. E quando Santo Agostinho fala, Pai, sede os bons jardineiros, existia um educador no século XVII chamado Froebel, que chamava os professores
de jardineiros e as crianças de plantas em desenvolvimento. Daí o termo jardim da infância aparecer no mundo. Então nós somos pais, mães, educadores, os bons jardineiros ou os maus jardineiros, porque a educação pode ser boa ou pode ser má, dependendo do que a gente faz. Então a educação começa no ventre. Aquele filho complicado que tem porque a maioria das pessoas que reencarnam no grupo familiar, na maioria das vezes são inimigos, não são amigos. Por isso essa balaia de gato que é a nossa família. Porque reencarna no mesmo grupo para reparar as faltas e voltarem a se amar, porque se amavam antes, mas aconteceu algo no meio do caminho que quebrou, que precisa ser consertado. As amarras, as algemas precisam se transformar em laços. Como separado? Tem que estar tudo junto mesmo. Tem uns que nascem até grudado, né? Que é para reparar mesmo. Reparar a falta é para não sair do lado do outro. São as reparações que inevitavelmente tendem a acontecer. Então nós temos essa oportunidade desde o ventre. Espíritos difíceis, complicados, que você precisaria de 5, 10 anos da sua existência física para tratar, para podar alguns brotos daninhos, pode ser feito durante a gestação. Um espírito inimigo que você sente que ele tem dificuldades com você durante a gestação, que durante a gestação a gente sabe o tipo de espírito que está para reencarnar, de acordo com como a mãe sofre a gestação e como o pai também sofre a gestação. Nada como a conversa, com amor, com carinho, com bem-estar, que vá podando, vá educando, para que ao reencarnar a criança, ela já não tenha as dificuldades das dores, das mágoas, do ódio, e daí só tem a possibilidade de progredir. Aí nós temos uma glândula no nosso corpo, no meio do cérebro aqui no meio, na altura dos olhos, que chama-se glândula pineal ou epífise, que o nome correto é corpo pineal. A glândula é um termo, porque ela não funciona só como glândula, ela produz a melatonina, que é um hormônio tão importante que regula os chamados ciclos circadianos do sono. O que é isso? 12 horas de luz, 12 horas de trevas. Existe a hora de acordar, a hora de dormir. Quem inverte isso daí, acaba entrando num transtorno gravíssimo, porque ela não produz melatonina devidamente, aí a pessoa não consegue dormir ou dorme demais, entrando num transtorno endocrinológico. Mas não é só isso que ela faz. Ela abre os campos das nossas reminiscências do passado, para nós voltarmos a ser quem nós somos, e também nos traz de volta as reminiscências das experiências sexuais. A ciência acreditava, no passado, antes da excepcional obra Missionários da Luz, de André Luiz, em que o instrutor Alexandre lhe ensina, porque até lá, André Luiz foi um médico na Terra, eles acreditavam que a glândula pineal na criança, ela trabalhava com total vigor, desde o seu nascimento, até aproximadamente os 14 anos, quando ela cristalizava, parava de funcionar e dava espaço para as gônadas, que eram as glândulas reprodutoras. Alexandre ensina a André Luiz que não é assim que funciona. É que ela trabalha vagarosamente até a puberdade. A adolescência, 13, 14 anos. Depois, com 13, 14 anos, aí sim ela começa a trabalhar com vigor. E o que se achava que ela tinha cristalizado, ela forma cristais de apatita dentro dela. Para que servem os cristais de apatita? Para funcionar como antenas de celular para conectar com o mundo espiritual superior e para trazer as reminiscências de existências passadas. É a glândula da mediunidade, é a glândula da lembrança para o espírito voltar a ser quem ele era. É por isso que aquela criança que muitas vezes nós temos em casa, aquele demônio, que se você não controlar e não podar os brotos daninhos, ele vai virar aborrecente. Porque o pai e a mãe têm aproximadamente 14 anos para podar os brotos daninhos, porque a criança é influenciável, ela é moldável, ela ainda não é dona de si, ela não sabe ainda quem ela é, só tem tendências e instintos. Porque se esperar esse período, a hora que a glândula pineal começa a funcionar, ela volta a ser quem ela é. Por isso que o adolescente se torna insuportável. Porque ele vai voltar a ser quem ele era, é aquele. Mas Deus faz as coisas tão belas. Você imagina se fosse que nem no reino dos insetos? Se todo pai e a mãe fosse parir o filho, nascesse barbudo,
caísse em berbe com a barba por fazer, oi, mãe, tudo bem? Ninguém ia dar bola, né? Então já nasce com a face da inocência para a gente ter amor, ter ternura para aquele serzinho, por mais demoníaco que ele seja. Então Deus faz as coisas de uma forma maravilhosa e nos facilita o trabalho de podar os brotos daninhos, o orgulho e o egoísmo. Sabe qual o problema? A maioria de nós não faz isso. Nós abdicamos da nossa tarefa de educar. Aristóteles, olha, é velho, hein? Aristóteles, o mestre de Alexandre o Grande, dizia que educar é criar hábitos. Educar é estabelecer limites. Não é o que fazemos. Nós, na maioria das vezes, nos postamos como mordomos de nossos filhos, príncipes e princesas, que você não pode dizer nada para eles. Não pode dizer um não. Não pode escrever com vermelho no caderno. Porque entra em transtorno. Vai ficar depressivo. Vai ficar nada. A vida não é feita só de sucesso, a vida é feita de fracasso. Aí por que eles não lidam bem com o fracasso? Porque nós não os educamos para o fracasso. A vitória e a derrota fazem parte da vida, e na maioria das vezes é na derrota que você aprende a ser vencedor. Ninguém aprende a ser vencedor só vencendo, porque aquele que nunca caiu, aquele que nunca sofreu, nunca terá empatia, nem amor, nem comisseração por aquele que vive na dor. Por isso é necessário fazer os nossos filhos padecer algumas dores, e quando eu falo padecer uma dor, não é faltar comida em casa. É não dar o Mac Lanche Feliz toda semana para a criança. É não dar aquele computador que a criança quer. É levar a criança para visitar um bairro pobre e ver pessoas necessitadas, quando ela fica exigindo que o tênis dela é feio e o tênis do vizinho é mais bonito. É vivenciar as verdades do mundo, as necessidades do mundo, coisa que nós não fazemos. E o pior de tudo, nos últimos tempos, nós ficamos com uma preguiça de educar, porque olha só como são as coisas. No passado, os filhos só tinham as mães. Os pais eram meros provedores. Eles só traziam dinheiro para casa. E falava, eu trago dinheiro para casa, o que mais que você quer que faça? E cansei de escutar o pessoal falar isso. Só quero que dê amor, que eduque, que seja companheiro da esposa, que olhe os filhos. Não, imagina, isso não é trabalho de homem, de macho. Uma bobagem isso, né? Então os filhos já não tinham os pais, só tinham as mães, porque as mães tinham que educar, as mães tinham que fazer comida, as mães tinham que vestir, as mães tinham que levar na escola, as mães tinham que cuidar da casa, tinham que cuidar do marido, da roupa do marido, que nem se vestia direito. Se a mulher não se parecia a roupa, ele saia pelado para a rua. Era complicada a coisa, é o machismo. Com a Revolução Industrial, a mulher vai ao mercado de trabalho. Assim como as crianças, trabalhando 16, 17 horas por dia, ganhando metade do salário dos homens. Legal, né? Aí os filhos que não tinham os pais ficam sem as mães. Aí as crianças vão para os cuidadores, para as babás e para os avós, que já tiveram que cuidar dos pais. Isso era a maior dor de cabeça, ter que cuidar dos filhos deles. E ainda para os pais, para os filhos dizerem, tá vendo, ensina de um jeito, você ensina do outro, ó porcaria. Aí os pais ficam todos magoados. Ele gosta mais de você, mãe, do que de mim. Gosta mais de você, pai, do que de mim. Lógico. Com os dois do mercado de trabalho, leva o filho, enfia na creche, ou leva para a casa dos avós, ou tem uma babá. Geralmente o pai e a mamãe vê um filho 2 horas por dia. 3. Que laço que vai se criar com 2, 3 horas? Os psicólogos dizem 2, 3 horas bem trabalhadas. Nossa, vai resolver. Vai resolver? Tá. Chega o pai e a mãe cansado do serviço, pega a criança na casa da mãe ou do pai, né, dos avós, leva para casa. Chega em casa, muitas vezes, aquele banheiro horroroso na firma, a mulher não usa, o homem não usa, fala, agora eu preciso usar o banheiro, vai fazer suas necessidades. Já perde uma meia hora cada um, das 3 que tinha, vai contando. Aí todo mundo tem que tomar banho, aí todo mundo tem que fazer comida. Aí o filho vem, mãe, olha aqui a tarefa, estou passando roupa, estou fazendo comida.
Pai, veja aqui. Não, estou assistindo o jogo. Não, estou assistindo televisão. Não enche o saco. Passou essas 3 horas? Agora o celular está fazendo uma coisa de louco, né? Sim, vou chegar lá. Porque o que acontece? Muitas vezes nós criticamos os nossos filhos de usar o celular, mas para que os filhos não encham o saco, que é esse o termo, desde o primeiro ano de vida, é dado um celular na mão da criança, um tablet, para que a criança fique atenta e não, de 1 ano, até menos, mas por quê? Porque isso deixa a criança atenta e ela não fica enchendo a paciência. Só que o que acontece? Augusto Cury conta que aquela luminosidade excessiva estimula de forma excessiva o cérebro da criança, desenvolvendo transtornos. Desenvolvendo um transtorno chamado SPA, Síndrome de Pensamento Acelerado, que o pessoal confunde com TDAH. É o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Causado por quê? Pelos pais. Aí tem que levar no médico para ele tomar Ritalina, para tomar outro medicamento, sendo que a gente causou o problema. Aí a gente fala, aí a criança cresce, não sai do celular, sai do celular, menino. Mas fui eu que instiguei a usar o celular. Ou eu falo, sai do celular. Mas eu não saio da TV. Só muda equipamento. Só que aconteceu uma coisa muito pior nos últimos tempos. Os pais acharam, com os filhos, porque os filhos estão amadurecendo mais rápido, antigamente tinha adolescência, juventude, idade adulta, acabou. Hoje nós temos pré-adolescência, adolescência tardia. A adolescência tardia, que antigamente não tinha adolescência tardia, era adolescência. Adolescência até 16, 17 anos, você se tornava adulto, casava, se formava, estudava, trabalhava e seguia adiante. Não. A adolescência tardia vai dos 16, 17 anos até os 22, 23. Quando vai até os 30 anos. Por isso que tem aqueles filhos que vai ficando velho, não sai de casa, não vai viver sua vida, porque são adolescentes tardios, porque não teve desenvolvimento, amadurecimento. Por quê? Porque os pais não deixaram amadurecer, porque as galinhas e os galos não deixaram os pintinhos alçar voo, porque a gente achava que o filho era nosso, quando o filho é da vida. Aí a gente começou a ver que eles começaram a amadurecer rápido demais, nós começamos a dar privilégios para o nosso filho e privacidade. Olha que bonito, privilégio e privacidade, o pri do pi. Porque a gente achou que os nossos filhos davam conta, que nem na adolescência. O pai falou para a mãe no último episódio que vocês deveriam assistir, ele estava no quarto ao lado, demos um computador, ele fechava a porta, a gente achou que estava tudo bem. E ele entrou num grupo misógino, de jovens, de homens que abdicam, é chamado de celibato espontâneo. Eu nem lembro o nome desse grupo, que tem, eu nem sabia que existia isso, fui pesquisar na internet, assistindo um seriado, de homens que são detestados pelas mulheres e passam a detestá-las. São pessoas transtornadas, daí eles passam a entrar em grupos neonazistas, grupos fascistas, grupos terroristas, grupos de pedófilos, e aí por diante. Olha que coisa bonita, não é isso que acontece. E a gente começa a fazer um monte de coisa. Sabe por quê? Porque é dada privacidade. Não, meu filho precisa de privacidade com 12, 13 anos, entrar no quarto, trancar a porta, ligar o computador, fazer o que quer. Eu conheço famílias que o filho entra dos 12 aos 18 anos no quarto, tranca a porta, faz o que quer, e ninguém tem uma vigilância sobre o que está acontecendo. Ah, mas ele vai ter privacidade quando ele tiver 18 anos, na casa dele, você vai trabalhando. Quando ele estiver na casa dos pais, as regras são dos pais. A regra são dos pais. Ah, mas meu filho tranca a porta. Destranque. Ah, mas ele trancou, não tem a chave. Arrombe a porta. Arranque a porta. Deixa sem porta o quarto. Ah, tem senha no computador, no celular. Leve num técnico e tire a senha. Veja as conversas, veja o que está acontecendo. Porque é nos grupos das redes sociais, nos jogos online que os terroristas, os pedófilos, os criminosos, os aliciadores menores entram como crianças, aliciam aos poucos os nossos filhos e quando você vai ver, eles já estão perdidos. Ah, a gaveta é trancada. Destranque, se não puder, arrebente com o martelo cadeado e abra a gaveta. Porque quando você perceber, vai ter uma pedra de crack lá dentro. E pega um filho que entra na drogadição, na toxicomania, vai ver para tirá-lo a dificuldade que é. Ele até se cura, ele até passa
por uma situação que ele se limpa da droga, mas ele vai ficar com os reflexos, com os efeitos que agem sobre o seu cérebro uma vida inteira. Porque nós permitimos, porque nós somos frouxos, nós formamos filhos parafusos de gelatina, como asseverava Samitiba, porque faltou-nos ser pais e mães. Eu sou amigão do meu filho. Filho não precisa de amigo. Amigo ele encontra na rua, amigo passa a mão na cabeça, o amigo encobre os erros. Precisa de pai e mãe, que diga não, que fale isso não, isso sim. Mas é mais fácil dizer o sim, que não dá trabalho. A criança enchendo o saco na loja, ela começa a chorar. Você fala não, até que você fala sim, dá para a criança e vai embora. Fale o não, pega a criança e vai embora, não compra o que você ia comprar. Acabou o problema. O não dá trabalho. E tem gente que fala, nossa, mas como é difícil minha vida, educar, dá trabalho, dá dor de cabeça, muitas vezes é uma briga, e dá gasto. Se a sua vida é assim como pai e mãe, dê graças a Deus, porque está tudo funcionando bem. Porque educação dá trabalho. Se não der trabalho, quer dizer que está sendo tudo uma porcaria. E que você está fazendo tudo errado, e que você está legando à humanidade filhos ruins. O Leandro Carnal diz, pais imbecis legam à humanidade filhos frouxos. E é isso que nós estamos fazendo. Nós nos perguntamos, que mundo que vai ter para o meu filho? Não, nós devemos perguntar, que filhos nós estamos legando para o mundo? A firmeza, a educação, o amor, é a firmeza entremeada de amor, porque é óbvio que não pode faltar o amor. Mas não adianta ter só amor e você não ter firmeza e vigilância, coerência e direcionamento para o filho. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Que bom falar isso, né? Porque além da educação, da diligência, do direcionamento, é necessário que nós demos um conhecimento de Deus para os nossos filhos. Quando ele crescer, ele decide religião. Quem fala isso é o pai bundão, que não tem religião nenhuma, né? Que diz que é espírita, que diz que é católico, que diz que é evangélico, e não é nada. Não é nada. Que não consegue fazer nada, que não segue caminho nenhum. Aí os filhos vão seguir o caminho dos pais. Aí os defeitos dos filhos são os filhos, defeitos dos pais. Que legal. É assim que funciona. Faça pelo menos o evangelho no lar com seus filhos. Que outro dia indiquei para uma mãe, ela falou, não vou conseguir porque fulano da minha casa é de outra religião. Faça com o livro que a pessoa goste. Não precisa ser o evangelho segundo o Espiritismo. Faça com outro livro. Existem livros católicos nas livrarias católicas que é a Bíblia, o evangelho comentado. Obras como Carlos Pastorino, Minuto de Sabedoria, que é uma obra ecumênica que serve para todo mundo. Utilize, faça o evangelho dar meia hora diária com seus filhos. Faça-os participar, mesmo os mais complicados, mesmo os mais difíceis, para introduzir neles, introjetar a religião. As casas espíritas têm evangelização. A Márcia contou para mim que começou a evangelização aqui na casa, o que é uma das áreas mais importantes da doutrina espírita, que tem menos trabalhadores. Mais importantes. Então nós temos que introduzir a religião em nossos filhos. O amor, a dignidade, a decência, a moralidade. Porque senão nós seremos surpreendidos, sabe com o quê? Aqueles que abortam afetivamente os filhos em vida, são surpreendidos na velhice ao ser abandonados por eles num asilo. Ou em qualquer cômodo da casa, como um mero serviçal. É isso que vai acontecer. É por isso que Jesus nos legou o cargo de co-criadores em plano menor com Deus, para cuidarmos, amarmos e direcionarmos os nossos filhos. E quando nós chegarmos no mundo espiritual, Deus não falará para a gente, o que fizeste de teus filhos? Ele dirá a todos nós, que fizeste dos meus filhos, que eu deixei a sua guarda. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe.